O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Meus queridos, o homem precisa do alimento cotidiano para a sua sobrevivência. Mas quem supre todas as necessidades do ser humano é Deus. É por isso que pedimos o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa passagem encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. É por isso que Ele nos atende segundo a sua boa vontade. Quando olhamos, é Ele que dá a chuva, o sol, o frio, o calor e faz as ervas produzirem mantimentos para o sustento do ser vivente, seja homem ou animais. Quando nós vemos Deus, Ele cuida de todos. A Bíblia diz: não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos sereis acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:31 em diante. Jesus ensina que as preocupações com vestes, alimentos e coisas passageiras do século presente são desnecessárias para a vida de um homem verdadeiro cristão. Ele ilustra que, em vez do cristão se preocupar com os bens terrenos, coisas materiais dessa vida, o objetivo deve estar focado na busca do reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus responde às nossas orações segundo a sua boa vontade. Às vezes nos preocupamos com as coisas cotidianas dessa vida, porém essa preocupação é um tanto inútil, porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. E Deus cuida da sua criação. Ele conhece nossa necessidade melhor do que nós que a possuímos. E mediante isso, não devíamos permitir que nossas preocupações materiais roubem a nossa direção do foco principal, que é o senhorio de Deus, o qual determina a nossa vida. Nas petições anteriores da oração do Pai Nosso, aprendemos que temos um Pai Celestial que habita nos céus e que o seu nome é santificado acima de todas as coisas e a sua vontade é plena e soberana, e que esse nome precisa ser executado tanto no reino do terreno, isso é, entre os homens, como no reino celestial, isso é, entre as hostes espirituais. A petição agora está relacionada ao ser humano. O pão nosso, o alimento básico para dar sustentação à vida. O ser vivente precisa ser alimentado para a sua própria sobrevivência. Por isso, pedimos o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. A palavra pão aparece por 75 vezes nas páginas do Novo Testamento, com significados diferentes. Por exemplo, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão da vida.
João capítulo 6 e 33, versículo 35, versículo 48, versículo 50. Nós vemos também que a Bíblia diz que o maná era considerado o pão do céu. O ser vivo, ele precisa de alimento ou alimentar-se. Caso contrário, ele vem a morrer por falta da substância que o sustenta. O pão. Quando nasce uma criança, é necessário alimentá-la imediatamente, pois ela precisa desse suplemento substancial. E por esse motivo é que o homem pede a Deus nessa oração o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nos provérbios de Agur, encontramos as seguintes palavras: 2 coisas te pedi, não mais negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Agur, ele não queria ser rico para que, enriquecendo, não viesse a negar ao Senhor. E nem pobre para que, empobrecendo, viesse furtar e profanar o nome do Senhor. Mas queria ser mantido com o pão de cada dia. Esse foi um pedido muito sábio da parte de Agur. E precisamos, a exemplo de Agur, aprender a fazer oração com sabedoria e determinação espiritual. O homem sempre deve ansiedade. O homem sempre teve ansiedade pelo alimento, visto que esse é o que sustenta o corpo. Pois sem o alimento, o ser vivente pode desfalecer o seu corpo físico. O alimento repõe as energias vitais do ser vivente. Jesus, em certa ocasião, teve que orientar os seus discípulos a respeito do alimento cotidiano. E disse a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Lucas capítulo 12, 22, 24, 29 e 31. O que Jesus queria ensinar com essas palavras é o que o Pai Celestial cuida dos seus e nada lhes deixa faltar. Pois tanto o pão quanto as vestes são providas pelo Pai, o nosso Pai Celestial. É Ele que nos dá o pão para nos alimentar e as vestes para nos vestir. Pois tanto o pão quanto as vestes são providas pelo nosso Pai. É Ele que nos dá o pão para nos alimentar e as vestes para nos vestirmos. Que Deus possa te abençoar através dessa mensagem e lhe responder a cada necessidade buscada através da oração a Deus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo abençoando vidas com a palavra de esperança e salvação. E seja você abençoado por Deus. Que Deus as abençoe.